Então a gente tem esse projeto, que é um projeto super interessante e que tem várias condicionantes que são importantes da gente discutir aqui. Essa primeira imagem, eu trago ela aqui porque eu acho que ela é super importante, porque ela traz pra gente uma condicionante muito importante. Eu não sei exatamente se esse é o pé de louro, mas inclusive esse pé de louro, né, a casa chama folha de louro, esse pé ele dá um nome para essa edificação, de tamanha importância que essa árvore tem para esse projeto, né? Uma condicionante super importante, uma condicionante específica. E por que eu estou falando isso? Porque lá na descrição do site do ArcDaily a gente tem essa história. Então eles contam que essa árvore é uma árvore ancestral, tem muitos anos, e está nessa família. Então ela passou por gerações, né? Na verdade a família passou, né? E aí essa avó, ela fez esse pedido aos arquitetos que permanecesse essa árvore porque ela queria que os netos e bisnetos e as próximas gerações constatassem isso e tivessem contato com essa planta, com esse ser aí, né? Com essa árvore. Ela é uma protagonista e eu quero que vocês percebam isso. E a gente vai discutir sobre isso aqui agora. Será que uma condicionante protagonista, ou uma condicionante, né? Até reformulando essa frase, será que ela não seria um conceito? Ou será que ela não poderia substituir o conceito, melhor dizendo? Vamos pensar no conceito, vamos analisar um pouquinho para que serve esse conceito. Qual que é a função dele? Para que ele serve? Se a gente for pensar um pouquinho, a arquitetura ela flerta muito com esse mundo da construção civil, com a engenharia, né, com essa construção mesmo. E se você pensar em você, né, entrando na faculdade hoje, lá atrás, ou recentemente, não sei, né, em que fase da vida você está aí, né, nesse mundo da arquitetura, percebe que é uma linha muito tênue, né, de construção civil e arquitetura. Então pensa, você entra lá, você é leigo na faculdade, você tem pouquíssimo repertório e o que você tem na maioria das vezes, né, o que foi o meu caso inclusive, eu não tinha contato com arquitetura, muito menos com arquiteto. A casa dos meus pais, ela foi construída como a maior parte das casas, né, da população brasileira, então foi autoconstrução mesmo. Eles contrataram um pedreiro e construíram a casa, então é um projeto raso. E a gente tem isso, na maioria das vezes, como repertório, né? E aí como que faz um projeto que tenha soluções sofisticadas do ponto de vista técnico e plástico? Mas mais do que isso também, porque ele está iniciando, né, aquele aluno. Mas como que esse professor, essa docência, como que eles vão estimular esse aluno a serem mais criativos, não ficarem presos tanto a essa ótica da construção civil e irem mais para esse campo de, não, a gente precisa dar forma e função, né? Aquela frase icônica da arquitetura, a gente precisa dar respostas para isso. Então entra o conceito aí, para desvincular um pouquinho esse processo do pragmatismo dessa construção. Então a gente precisa sim fazer uma construção que seja sólida, que perdure, que tenha respostas, né, enquanto construção e também principalmente enquanto estrutura, mas isso precisa ser belo também. Como que se faz isso, né? Então entra aí essa ferramenta chamada conceito. Até aqui parece que é uma coisa maravilhosa, que não tem, né, não tem contrapontos, não tem defeitos, quando na verdade tem sim. Esse é um lado assim que a gente pode pensar por esse sentido. Mas vendo por uma outra ótica, também ela pode ser uma grande armadilha. E recentemente eu até contei para vocês isso, né? Eu participei uma vez de uma banca de um TCC que a moça ela trouxe para a gente um conceito. E o projeto dela, o TCC, era um pavilhão para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E aí, pensando nisso, foi muito cobrado isso dela, essa questão do conceito. Na minha faculdade também, isso foi muito cobrado. E ela traz um conceito meio lírico, assim, que não tinha muito aplicabilidade, né? É um conceito mais no campo das ideias, assim. Ela traz pra gente um formato de uma flor. E ela justifica que essa flor é o desabrochar daquela mulher, ou seja, ela está passando por esse período difícil, né? Então ela chega nesse projeto com vários traumas psicológicos e físicos, e aí ela passa por esse processo, por esse pavilhão, e ela sai dali uma nova mulher. Então é uma flor que desabrocha. Conceito que até pode ser bonito, mas na prática não tinha aplicabilidade, porque ela desenvolveu o projeto em forma de pétalas, só que ela desconsiderou todas as condicionantes do projeto dela, e ela ancorou apenas ao conceito. Então, tinha forma, mas não tinha função. Na verdade, não tinha nem forma, para ser bem sincero. Não era uma forma volumetricamente sofisticada. Era uma coisa que até ficou caricato. Então, para além disso, ainda tem esse problema que você pode cair nesse lugar do caricato. Mas, para mim, o mais sério de tudo isso é que você pode fazer um projeto que não seja responsivo às condicionantes. Então, o conceito, de certa forma, também é perigoso. E se a gente pegar, na verdade, uma condicionante e ancorar o processo de concepção a ela?
e não a um conceito esvaído de conteúdo, né? Um conceito lírico, uma coisa no campo das ideias. Então aqui eu trago para vocês um exemplo real. Então a gente tem um projeto real na Índia que tem uma condicionante real. Então a gente tem uma árvore, perceba, e essa é uma das condicionantes. Então essa árvore ela vai moldar o processo de concepção desse projeto. Gente, eu não estou falando de uma coisa lírica, não estou falando de uma coisa, João está filosofando. Não, a gente está vendo que é uma questão de projeto, de lapiseira, tá? Isso vai influenciar o desenho daquela edificação, do design daquela edificação. Então perceba, essa árvore, antes a gente tinha uma folha em branco, percebe? Então, o que você vai fazer? Não sei, tem tantas possibilidades, né? Isso pode ser curvo, pode ser redondo, essa implantação pode ser aqui no canto, principalmente nesse projeto. Então, aonde que eu vou implantar isso? Não sei, percebe? Mas, quando a gente tem um pontinho naquela folha, a gente ancora, né? Então a gente pode fazer uma escolha. E essa escolha é muito mais assertiva, porque é uma condicionante real. Não é uma coisa no mundo, no campo das ideias, é uma coisa real e que vai influenciar o traçado, o desenho daquele processo de projeto e vai trazer experiências, né? Que é o mais importante para aquele usuário. Então a gente sai daquela rotina, né? Recentemente eu participei de uma palestra da filósofa Lucilena Galvão, inclusive no Teatro Nacional aqui em Brasília, que foi projetado pelo Oscar Niemeyer. Foi muito interessante o exemplo que ela deu, que eu acho que é muito aplicável ao design e à arquitetura principalmente. Né, que foi o seguinte, ela estava num palco e ela começa a andar por esse palco e ela do nada assim, ela para e faz a seguinte pergunta: eu estou na direção correta? E aí paira um silêncio na sala, porque no teatro, porque ninguém sabia responder. Ela faz essa pausa dramática e depois ela fala: eu quero ir em direção àquela mesa. Tinha uma mesinha de apoio, né, com notebook e com uma água, então tinha essa água ali de apoio para ela, e aí ela anda em direção contrária a essa mesa. E aí ela faz a pergunta novamente: estou na direção correta? Aí agora a gente percebe que agora a gente tem condições de responder isso para ela que não, porque ela falou que ela queria andar em direção à mesa e ela estava indo no sentido oposto. O ponto de referência é super importante. Aqui é a mesma coisa. Quando você não tem um ponto, quando você não tem uma característica ali que você precisa se ancorar, você pode ir para qualquer lugar. Não é que esteja errado, gente, isso é importante dizer, não é que esteja errado, mas a chance de você errar é muito grande. Você não ter um ponto para se ancorar, um ponto, e novamente, eu vou bater nessa tecla o dia inteiro aqui. Não estou falando de algo lírico, estou falando de um ponto físico, de uma coisa que existe, é uma condicionante, entende? E vai influenciar o seu desenho. Então agora, antes a gente tinha uma folha em branco, agora a gente não tem, a gente tem um pontinho. E aí, mais pra frente eu acho um outro pontinho, que é a topografia. Depois eu acho outro pontinho, que é uma condicionante intangível. Depois uma tangível, depois uma interna, uma externa. E quando é fé, as coisas vão se conectando. E aí o meu projeto ele vai sendo responsivo à medida que eu vou encontrando essas respostas. E aí, por que é importante aqui essa aula que você está assistindo aqui? Porque é importante você achar essas condicionantes, é importante você ancorar isso. Mas se você não tiver repertório, você jamais vai dar uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico. Então por isso que ela é tão importante, né? Por isso que é tão importante você ter esse conhecimento aqui, para que você tenha esse repertório. E repertório é uma caixinha de ferramentas onde você guarda lá no seu subconsciente essas ferramentas. E aí você vai utilizar quando necessário. Vai vir, não se preocupa, tá? Às vezes a gente esquece, daqui a um mês você não lembra muito bem dessa casa e dessa aula, mas pode ter certeza que está guardadinha aquela ferramenta ali na sua caixinha. Você contribuiu para isso, você colocou essa informação lá dentro. E em algum momento vai aparecer uma solução específica, uma cobertura ou um rasgo específico que, poxa, isso dá aqui. Então, precisa achar essas condicionantes, você precisa encontrar essas condicionantes, mas você precisa de repertórios também que são... Sabe aquela história do médico? Sempre tem que estudar? A arquitetura não é diferente, tá? Então a gente sempre tem que estar estudando. Quanto mais você estudar repertório, mais você será um arquiteto mais criativo, você vai dar respostas mais qualificadas. E por fim, para a gente passar esse slide aqui, o projeto raso é o oposto disso. Então, o projeto raso é um projeto que claramente a gente percebe que quem o fez não tem repertório. É um projeto que não está conectado às condicionantes pré-existentes, percebe? Então é um projeto esvaído de conteúdo. Ele não dá respostas, ele é sempre aquela caixinha quadrada e até influenciar, inclusive, o design de interiores, que a gente vai falar sobre isso, tá? É só para dar um spoiler aqui para vocês.